Olá, eu sou a Fê, professora de redação, e hoje eu vim abordar um tema super polêmico. Modelo pronto de redação funciona? E eu sou contra modelos prontos de redação, mas eu vou ser muito sincera também que eu nunca tinha testado esses modelos, então eu não sabia se funcionava ou não funcionava. Mas como que você é contra e não sabe se funciona? Eu sou contra porque o modelo pronto não ensina o aluno a escrever. E eu acho, né, que a redação é o momento do aluno aprender a escrever, assim como as outras matérias, né? Matemática ele vai aprender a fazer conta, né? E são cálculos que a grande parte é para a vida, né? E para mim a ideia da redação é a mesma coisa. Lógico que eu sou formada em letras, eu tenho a paixão pela escrita, o cuidado, né? O amor pela língua, mas eu também acho que é o momento que o aluno tem que aprender a escrever, porque ele vai entrar no curso superior, ele vai entrar na faculdade, a maioria dos trabalhos são dissertações, né? Logicamente, se não for para uma área de matemática, né? De exatas, né? Vários trabalhos são dissertações, são textos que o aluno precisa escrever e desenvolver as ideias. Então, eu particularmente considero muito importante o aprendizado da escrita. E um modelo pronto de redação, ele não vai te ensinar a escrever. Ele simplesmente é um modelo rígido ali que você vai encaixar algumas coisas que a pessoa vai indicando, né? E você simplesmente vai aplicar aquilo e ver, né? Enfim, qual nota você vai tirar. Inclusive, acabei de ter uma grande ideia. Eu dividi essas aulas, tá, gente, para não ficarem muito extensas esses vídeos. Então, hoje eu vou analisar só a introdução. A gente vai testar a introdução do modelo que eu peguei na internet para várias temáticas e ver se funciona ou se não funciona, tá? E entender os motivos também. Mas tive a ideia de no final corrigir, pegar um tema e corrigir para ver quanto que ficaria, porque, enfim, tá proposto como modelo nota 1000. E aí, então, eu vou falar um pouquinho sobre esse modelo que eu peguei, tá? Eu não escolhi aleatoriamente, tem vários professores que trabalham com com esse método, né, de modelo pronto de redação, mas eu optei por escolher um vídeo do YouTube, um modelo que está disponível em um vídeo do YouTube, porque é um vídeo extremamente acessado, tem mais de 2 milhões de views, 170, sei lá, 170 mil likes. Então, é um vídeo muito assistido e que as pessoas se baseiam, né? E principalmente quem não tem muito conhecimento acaba confiando, né, no conteúdo que está colocado ali, né, pela quantidade de views, de curtidas. E eu, logicamente, assisti o vídeo, né? E vou, inclusive, fazer algumas ressalvas para as informações que a pessoa coloca lá no vídeo dela. Não é um vídeo recente, é um vídeo de 2018, inclusive essa pessoa já fez outro modelo, mas é o vídeo que tem mais views, inclusive eu vi que tem muita gente em 2020 usando esse modelo que está lá. Então, eu acho que vale muito a pena a gente discutir isso, né, e ver se de fato funciona ou não funciona. Então, vamos aí, né, colocar em prática. Vamos ver então primeiro a introdução que é sugerida, tá? O modelo de introdução que é sugerido, né, nesse vídeo. Então, basicamente, promulgada pela ONU em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos garante a todos os indivíduos o direito a, e aí você vai, né, colocar o eixo social, então se é saúde, educação, segurança, transporte, e ao bem-estar social. Conquanto, e aí você vai colocar o tema delimitado, impossibilita que essa parcela da população desfrute desse direito universal na prática. Nessa perspectiva, esses desafios devem ser superados de imediato para que uma sociedade integrada seja alcançada. Então vamos lá. Esse é o modelo de introdução que foi apresentado, inclusive que está lá no PDF que é disponibilizado nesse vídeo. E eu peguei, então, só coloquei do jeitinho que tá. Então, a primeira coisa que pede para completar, né, é com relação aí ao eixo social. Então, o eixo social, para os nossos alunos, a gente costuma chamar de assunto, né, que é a abordagem mais ampla ali dentro da temática. Então, vamos só pegar aqui o tema do ano passado, que eu acho que é mais atual para todo mundo,
O tema do ano passado foi democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então, a gente tinha dois assuntos mais genéricos, né, que são mais gerais, que é cidadania, quando eu falo de democratização do acesso, que é todo mundo ter esse acesso, e eu tenho um outro assunto, né, que é cultura, porque o cinema se enquadra dentro da cultura. Então, eu tinha dois assuntos, né, que seria cidadania ou cultura. Então, é o que ele vai chamar aqui de eixo social, né? Então, educação, saúde, aí, segurança, transporte, tá? A gente tem aí já uma primeira ressalva, até pelas palavras que ele colocou aí, como é uma estrutura pronta, né, o aluno tende a não pensar. Isso é muito comum, né? Então, eu vou preencher lacunas. Então, se eu for só preencher lacunas e não for pensar, né? E vamos supor que caia mobilidade urbana. E a pessoa vai e coloca, né, que é promulgada pela ONU, né? A Declaração Universal dos Direitos Humanos garante a todos os indivíduos o direito a transporte. E aí, transporte é palavra masculina. Então, essa crase que está aí presente, né, que está presente aí antes do eixo social, ela não funcionaria se eu colocasse transporte. Eu teria que tirar a crase e colocar ao transporte. E aí, se o aluno não conhece as regras de crase, se o aluno não está preocupado em entender o texto que ele está escrevendo, aí já vem o primeiro erro dele, né? Que seria um erro aí de regência. E aí, então, né, colocaria se fosse aí de transporte. Mas, enfim, eu escrevi uns aqui e a gente vai testar eles depois, tá? Mas eu nem coloquei nenhum com palavra masculina para não ter esse problema. E aí, o segundo período dele, comecei com quanto. E a gente tem outro problema, tá? Por quê? Porque com quanto é uma conjunção concessiva. O que é uma conjunção concessiva? É uma conjunção que indica uma ideia contrária que é esperada. Então, por exemplo, embora seja julho, não teremos férias. Então, o esperado é que em julho a gente tenha férias, né? Mas como, enfim, a gente está em pandemia e tal, então, embora seja julho, não teremos férias. Embora faça sol, não iremos ao clube. Então, apesar de fazer sol, a gente não vai ao clube, né? O esperado é que fazendo sol a gente fosse ao clube. Então, a concessão é uma ideia contrária que é esperada. E aí a gente já tem um problema, porque o conquanto, então, ele é concessivo, mas ele foi utilizado aqui como se ele fosse uma conjunção adversativa, como se fosse um entretanto. E aí a gente já tem um primeiro problema aí, tá? Que penalizaria na competência 4. É lógico que um problema só, a banca, ela tolera, tá? Mas, enfim, se tiver um conjunto de problemas, né, o candidato vai ser penalizado. Então, o primeiro problema que a gente tem aqui, né, fora a questão da crase lá, mas que, enfim, seria uma questão também do conhecimento do candidato, a gente vai ter esse conquanto aqui, né, que já foi apresentado de uma forma errônea. Inclusive, nos exemplos que eu montei, eu alterei, tá? Eu tirei o conquanto e passei para entretanto para o texto fazer sentido, tá bom? E aí vai colocar o tema delimitado, então, o tema como foi apresentado na folha, né, de redação, e aí não tem problema, isso é muito comum mesmo, os alunos colocarem o tema conforme a banca propõe, não tem problema, não perde ponto, tá? Não é considerado cópia, se for só a temática proposta mesmo, né, não tem nenhum problema. E no final aí, então aí o segundo período, né, tem esse problema no início, o tema delimitado sem problemas, e aí no final, então coloquei nessa perspectiva, esses desafios devem ser superados de imediato para que uma sociedade integrada seja alcançada. Não tem nenhum problema aí nessa frase. Então vamos colocar em prática aí. Então, peguei os 3 últimos temas de Enem, tá? 2017, 2018 e 2019, para a gente testar e ver se vai funcionar ou não vai funcionar. Então, primeiro aí, promulgada pela ONU em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos garante a todos os indivíduos o direito à educação e ao bem-estar social,
Lembrando que o tema era a formação, os desafios para a formação educacional de surdos no Brasil, que inclusive está aí na frente. Então, eu peguei educação, que era o eixo social, o assunto, né, geral aí. Então, entretanto, os desafios para a formação educacional dos surdos no Brasil impossibilita que essa parcela da população desfrute desse direito universal na prática. Nessa perspectiva, esses desafios devem ser superados de imediato para que uma sociedade integrada seja alcançada. E aí, a gente tem então, né, eu mudei para o entretanto, que eu avisei vocês, né, que eu faria essa alteração para o texto ficar coerente. Aí a gente tem, né, coloquei então educação. Ok, o primeiro período fez sentido, funcionou legal. Entretanto, os desafios para a formação educacional de surdos no Brasil impossibilita que essa parcela da população desfrute desse direito universal na prática. Também funcionou. Né? Nessa perspectiva, esses desafios devem ser superados de imediato para que uma sociedade integrada seja alcançada. Ok. De sentido, a gente não tem nenhum problema aqui. O que ele faz referência aqui em essa parcela, né, que essa parcela da população, não tem problema porque aqui a gente tem um recorte, né, então surdos. Então essa parcela faz referência a esses surdos, não tem nenhum problema. E esses desafios também faz referência aos desafios aqui, apesar de não ter sido trabalhado. O que acaba gerando problema é o excesso de repetição de palavras. Então, a gente vai ter direitos, direito, direito, tá? E isso já está na construção, esse problema da repetição da palavra direito já está na construção dada pela pessoa que, enfim, forneceu essa introdução. Né? Então, era um outro problema que tinha na estrutura nota 1000 dele, né? E aí eu já somaria essa repetição de 3 palavras em um parágrafo junto com a conjunção errada, já não seria mais uma estrutura nota 1000. Eu já teria aí 40 pontos penalizados na minha competência 4, tá, gente? Então, só para vocês terem condição, uma ideia aí, a gente já teria uma redação valendo 960. E aí a gente tem ainda desafios e desafios sendo repetidos. Então, tive aí um excesso de repetição, mas meu texto está coerente, fez sentido, consegui utilizar essa introdução. Vamos fazer aqui mais uma outra temática. Então, aí a temática vai ser de 2018, a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. E aí eu fiquei até em dúvida qual área que eu pegaria aí de assunto, porque a gente tem questão da segurança, questão da liberdade de escolha também. Eu acabei deixando os dois, não ia fazer muita diferença aqui na introdução, não. Então, promulgada pela ONU em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos garante a todos os indivíduos o direito à segurança, ou à liberdade, e ao bem-estar social. Entretanto, a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet impossibilita que essa parcela da população desfrute desse direito universal na prática. Nessa perspectiva, esses desafios devem ser superados de imediato para que uma sociedade integrada seja alcançada. E aí, aqui a gente começa a ter mais alguns probleminhas. Então, aqui faz essa parcela da população. Essa parcela da população, a gente não tem referente, a gente tem o único referente que seria o usuário. Daria até para aceitar um corretor legal, falaria, ok, essa parcela, então, é a parcela que utiliza da internet, sem uma crítica mais grave, e coloca nessa perspectiva esses desafios. Quais desafios? Não foi apresentado nenhum desafio. Fala que a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet impossibilita que essa parcela da população desfrute do direito lá de cima, a segurança, a liberdade, na prática. Mas quais desafios? Não foi apresentado nenhum desafio. E aí aqui eu já tenho um problema de sentido no meu texto. Vamos testar mais um, tá, gente? Mas agora o tema do ano passado. Que foi? Então, agora o tema do ano passado. Promulgada pela ONU em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos garante a todos os indivíduos o direito à cultura e ao bem-estar social. Eu escolhi colocar cultura porque a maioria dos alunos que tiraram nota 1000 ano passado fizeram a apresentação da temática com cultura, para depois fazer o recorte para cinema.
quase ninguém utilizou a questão da cidadania, tá? Para a questão da democratização. Então, eu optei aqui por colocar cultura, tá? Seguindo mais ou menos o padrão do que foi utilizado pelos alunos. E eu coloquei, então, aqui, entretanto, a democratização do acesso ao cinema no Brasil, que era o tema do ano passado, impossibilita que essa parcela da população desfrute desse direito universal na prática. Nessa perspectiva, esses desafios devem ser superados de imediato para que uma sociedade integrada seja alcançada. E agora, ficou péssimo. Não sei se vocês já perceberam, antes de eu fazer a análise aqui, mas não deu bom. Olha só. Entretanto, a democratização do acesso ao cinema no Brasil impossibilita que essa parcela da população... Gente, a democratização do acesso ao cinema no Brasil é ótimo. Se a gente tivesse democratização do acesso ao cinema no Brasil, estaria perfeito, né? O problema que está por trás disso é que não existe essa democratização. Mas o problema no ano passado, ele não estava exposto na temática, né? O aluno ele tinha que buscar o problema por trás da temática proposta. Então, aqui eu não tenho problema, né? Então, a democratização do acesso ao cinema no Brasil não impossibilita nada, né? E aí coloca aqui, impossibilita que essa parcela da população... Que parcela da população? Agora não tem parcela nenhuma, porque o meu tema no ano passado não colocou ninguém. Eu poderia fazer vários recortes, eu poderia falar com relação aos deficientes que não têm o acesso ao cinema, né? Alguns tipos de deficientes não têm acesso ao cinema. Eu poderia colocar população de baixa renda ou colocar população que habita em cidades do interior, né? Com poucos habitantes, populações ribeirinhas, enfim. Eu poderia colocar vários... existem vários problemas, né? Então, eu poderia expor diversas parcelas da população, né, que não tem esse acesso ao cinema. Mas não foi exposto no problema, na temática, esse problema, e aí aqui ficou sem sentido nenhum. Impossibilita que essa parcela da população, gente, que parcela é essa? Né, desfrute desse direito universal na prática. Então, não fez sentido nenhum. Esse período ficou super incoerente, né? Não tem nenhuma coerência. A frase ficou sem sentido nenhum. Nessa perspectiva, esses desafios devem ser superados de imediato para que uma sociedade integrada seja alcançada. E aí, de novo, não teve nenhum desafio, porque o meu tema no ano passado ele não expôs problema, né? Ele não tinha o desafio escrito nele. E aí também ficou super sem sentido. Esses desafios devem ser superados de imediato. Quais desafios? Não apresentei nenhum desafio. Então, olha só, é preciso, né, que vocês tenham muita consciência quando vocês escolherem, né, optarem por fazer uma introdução por um modelo pronto, né, um texto por um modelo pronto. Eu particularmente não recomendo, porque a tentativa do modelo é facilitar para vocês, né? É simplesmente vocês encaixarem as coisas ali e a redação fluir de uma forma rápida e fácil, mas o aluno, às vezes, ele acaba evitando de pensar ou de refletir sobre como as ideias estão indo para o papel e entra num modo muito automático, e isso pode, de fato, prejudicar a nota dele. Essa introdução aqui, ela ficaria super incoerente, né? O texto ficaria incoerente e seria penalizado, né? Então, o aluno aqui, ele seria penalizado na competência 3, tá, gente? Que é de projeto de texto, sentido, enfim. Mas, né, existe aí uma outra alternativa, né? Uma alternativa que é sugerida também pelo autor dessa introdução. Então, na verdade, não é a única alternativa sugerida. Para esse último período pronto aqui, nessa perspectiva, esses desafios devem ser superados de imediato para que uma sociedade integrada seja alcançada. Essa pessoa, ela sugere mais 4 opções, e fora essas 4 opções, que são bem parecidas, a pessoa também sugere uma outra forma para a gente poder colocar no lugar da tese, tá? E suprir esse último período. Então, seria, na verdade, a gente transformaria um parágrafo de 3 períodos em um parágrafo de 2 períodos, ok? Então, a gente faria uma redução.
Eu não testei para todos os temas esse. Se vocês quiserem testar, podem testar e me contem nos comentários se deu certo, se não deu certo, mas eu me diverti muito planejando essa aula para vocês. E eu testei na última temática só e já funcionou bem melhor, olha só. Promulgada pela ONU em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos garante a todos os indivíduos o direito à cultura e ao bem-estar social. Nesse contexto, não há dúvidas de que a democratização do acesso ao cinema no Brasil é um desafio no Brasil, o que ocorre, infelizmente, devido não só ao argumento 1, mas também ao argumento 2. Enfim, então aqui a gente tem a apresentação, né, de uma outra forma aqui, né? Então a gente substitui o conquanto que já era um erro, né, no início, por esse outro período aqui. A gente tem problema porque aqui a gente tinha Brasil e aí a gente vai repetir Brasil, então o aluno teria que ter atenção para poder retirar. Mas aqui já fez sentido, né? Porque eu coloco que a democratização do acesso ao cinema no Brasil é um desafio, né? Então eu exponho que essa democratização é um desafio. Então eu coloco que existe um problema ali, que ocorre devido ao argumento 1 e argumento 2. Funciona? Funciona, desde que a pessoa que opte, né, por colocar dois argumentos que são complementares. Mas se o aluno ele escolhe trabalhar com argumentos que são, por exemplo, causa e consequência, já não funcionaria. Né? Se o D1 da pessoa, né, o desenvolvimento 1 dela, abordasse a causa e o desenvolvimento 2 uma consequência, como a gente vê isso acontecendo em várias redações nota 1000, aqui já não enquadraria, tá? Então, é um modelo bem estático, né? Aqui é uma alternativa, mas é uma alternativa que não é a alternativa que essa pessoa sugere. Lógico, né? Ela coloca como sugestão, mas ela não fala que é ideal. Essa pessoa fala que não gosta de colocar argumento 1 e argumento 2, mas basicamente 90% das redações divulgadas, nota 1000, elas apresentam argumento 1 e argumento 2 na introdução hoje, tá? Não é o desenvolvimento da argumentação, mas é simplesmente a ideia que vai ser trabalhada nos parágrafos. Por que que isso é apresentado, gente? É apresentado porque facilita para o corretor. A gente vai saber direitinho o que que a gente espera encontrar em cada parágrafo de desenvolvimento do candidato, mas também porque o candidato sabe o que ele vai abordar em cada parágrafo dele e não vai ser aleatório, não vão ser parágrafos sem ideias bem definidas em cada parágrafo. Então, o candidato ele também sabe o que ele vai abordar em cada parágrafo. Fica um texto muito mais bem organizado para o candidato e, consequentemente, para o corretor. E quanto menos a gente tiver que revisar um texto, quanto menos a gente tiver que voltar em um texto para confirmar informações, melhor é para o candidato, mais fácil a correção do texto e maior a chance de uma nota elevada. E aí, então, né, essa daqui já ficou um pouco melhor, mas também vai limitar o candidato, né, de ter que usar dois argumentos aí que se somam, né, mas não uma causa e consequência, por exemplo, duas causas, né, ou duas consequências, enfim. Aí, no caso, seriam causas, né, porque fala que ocorre devido a algumas coisas. Então, aí, seria só causa mesmo. E aí também entra, né, o problema de que a gente tem aí ao argumento 1, mas também ao argumento 2, a gente tem contando que a palavra seguinte vai ser uma palavra masculina, porque a gente tem aí preposição a, mas artigo ou, tá? E se fosse uma feminina, né, se começasse aí não só a falta de investimento governamental, eu teria que ter uma crase, e essa crase não está marcada, o candidato pode ser que não conheça as regras de crase, enfim, também já seria penalizado por aí. E eu peguei para a gente poder analisar uma introdução nota 1000 do ano passado, para a gente ver e comparar também as partes textuais. Eu tentei até pegar uma que se assemelhasse assim com um pouco do que essa pessoa propôs, né, fazer de modelo de redação nota 1000, mas para vocês verem que tem uma peculiaridade muito diferente, tem uma diferença muito grande na estrutura textual mesmo, e até na compreensão da temática, porque aqui, da forma como está, a abordagem é muito genérica, mas a gente vai ver uma abordagem muito mais específica e recortada numa introdução que foi feita sem ser baseada em um modelo pronto. Aí, detalhe, tá, gente? Eu procurei
esse tipo de introdução aqui dentre as notas 1000 de 2018, né, que 2019, na verdade, né, porque esse texto foi feito em 2018, esse vídeo foi feito em 2018. Eu olhei todas as redações de 2018 e de 2019 ontem, mas eu não achei nenhuma que seguisse esse modelo aqui, que tenha alcançado nota 1000, tá? Então, de fato, até porque já tinha erro na introdução, o corretor, quando já vê erro na introdução, já fica com o pé atrás para a correção do texto inteiro. E então vamos para uma introdução nota 1000 aqui. A Constituição Brasileira de 1988 assegura a todos os indivíduos do amplo acesso aos bens culturais do país. No entanto, assegura o amplo acesso. Eu já até verifiquei, tá? Eu esqueci só de fazer a correção aqui. Assegura a todos os indivíduos o amplo acesso aos bens culturais do país. No entanto, na prática, tal garantia é deturpada, visto que o contato com a cultura, por meio dos cinemas, não se encontra efetivado na sociedade nacional. Esse cenário nefasto ocorre não só em razão do deficitário incentivo à valorização cultural nas escolas, mas também devido à excessiva mercantilização da cultura. Logo, faça imperiosa análise dessa conjuntura, com o intuito de mitigar os entraves para a consolidação dos direitos constitucionais. Então, olha só. Agora a gente tem uma introdução muito mais bem trabalhada, que foi, né, feita por uma aluna. Eu nem coloquei aqui o nome dela, mas vou ver se na hora que eu for editar eu coloco. Que conseguiu a nota 1000 no ano passado. E aí a gente tem, então, a Constituição Brasileira de 1988 assegura a todos os indivíduos do amplo acesso aos bens culturais do país. Então, a gente tem aqui um repertório também na introdução, assim como no que foi apresentado, né? Só que da apresentação lá era a Declaração Universal dos Direitos Humanos, aqui a Constituição Brasileira, tá? E aí, onde pedia para colocar, né, cultura, o eixo, né? Aqui a gente tem culturais. Enfim, ela até poderia usar essa introdução para outras temáticas. No entanto, e aí a gente tem uma contraposição, deixa eu até marcar aqui o próximo. No entanto, na prática, tal garantia é deturpada, visto que o contato com a cultura, por meio dos cinemas, não se encontra efetivado na sociedade nacional. E aí a gente tem, então, né, uma contraposição para falar, né, que não existe, né, essa cultura, né, esse contato com a cultura por toda a sociedade. E aí é um momento que a gente começa a fazer o recorte temático, ou seja, relacionar o assunto, né, que era cultura, era um assunto mais amplo, com a questão mais específica, que era o cinema, né, democratização do acesso ao cinema no Brasil. E aí, então, a gente tem uma associação do que foi colocado aqui com a temática. Então, olha só, eu faço uma relação. Se eu apresentei que era cultura aqui, agora eu explico por que cultura, né? O cinema é cultura, então eu vou e coloco aqui por meio dos cinemas, tá? E eu não tenho essa repetição de palavras, tá, gente? Eu falei cultura, mas é que tá bem esculturais, então é diferente. Aí tem esses. Vamos lá, próximo. Esse cenário nefasto ocorre não só em razão do deficitário incentivo à valorização cultural nas escolas, mas também devido à excessiva mercantilização da cultura. E agora eu tenho, de novo aqui, o recorte temático, mas de uma forma mais específica, né? Então, eu coloco aí, né, que não existe, né? Então, esse cenário, né, não existe, não ocorre. Marco a minha tese, né? Então eu coloco esse cenário nefasto, eu tenho um adjetivo aí para marcar o meu posicionamento. E aí, bem parecido também com o modelo nota 1000 lá, né? O modelo pronto, tenho aí a soma, não só, mas também. Então, aí não só em razão do deficitário incentivo à valorização cultural nas escolas, mas também devido à excessiva mercantilização da cultura. Só que eu não pulei, né? Na verdade, eu não, né? A candidata aqui, ela não ignorou essa parte aqui que faz a relação entre cultura e cinema. Né? Então, no modelo pronto, eu ignorava a relação entre o repertório que fala de cultura e a minha questão mais específica, que é cinema.
né? Então, esse trecho é o que vai relacionar a questão da Constituição, né? Então, por que eu citei a Constituição e por que isso está relacionado ao cinema? E não faça um pulo direto para apresentar os meus argumentos. E a gente tem aqui os argumentos dela bem marcadinhos, né? Então, o argumento 1 vai ser o deficitário incentivo à valorização cultural nas escolas, e o argumento 2, a excessiva mercantilização da cultura. E a gente tem o último parágrafo dela, tá? O último período, desculpa. Logo, faça imperiosa análise dessa conjuntura com o intuito de mitigar os entraves para a consolidação dos direitos constitucionais. E aí ela faz um fechamento do parágrafo, e com esse fechamento ela ainda retoma, né, essa questão dos direitos constitucionais, né, sem repetir palavras, né, sem usar conjunções de forma equivocada. Então, a gente tem uma redação de fato bem escrita. Eu tentei pegar uma que fosse próxima do que era o modelo, mas para vocês conseguirem enxergar a diferença, né, que existe entre um modelo pronto e uma redação de fato produzida ali com cuidado, né, prestando atenção nas partes, né, a questão de evitar repetição de palavras. E não é um modelo pronto, né? Às vezes não é nem uma pessoa formada em letras, né? É uma pessoa que tem formação que vai montar aquele modelo. Então, vocês precisam ter muito cuidado. E aí, eu só fiz aqui para vocês, para a gente fechar essa aula de hoje, para vocês terem uma noção do que precisa ter, então, nessa introdução nota 1000. Então, numa introdução ideal, a gente tem de 3 a 4 períodos. É muito comum a gente ver a introdução acabar aqui, onde eu apresento o argumento 1 e o argumento 2. Esse último período, ele é opcional, as pessoas colocam ou não colocam. A gente sempre pede para os nossos alunos tentarem fazer todos os parágrafos em formato de parágrafo padrão, ou seja, com introdução, desenvolvimento das ideias e fechamento das ideias. Então, a gente pede para os nossos alunos colocarem fechamento sempre que possível, às vezes pelo número de linhas, se tiver que tirar alguma coisa, tira esse fechamento da introdução. Mas, enfim, é importante que se tenha essa consciência, até para saber o que vocês vão tirar e o que vocês não vão tirar da redação de vocês. E aí, então, a gente tem aí, tá? 3 a 4 períodos, vocês precisam ter um repertório ligado ao assunto. Normalmente, a gente sugere que seja um repertório ligado ao assunto e não ao tema específico. Às vezes, o tema é muito, até específico demais, e o aluno não consegue pensar em algo para iniciar a redação dele. Então, pensar no assunto é sempre mais abrangente, vai ser mais fácil para poder começar essa redação. E, além disso, vocês não queimam, às vezes, um repertório muito bom que vocês poderiam utilizar no desenvolvimento de vocês. Então, usar um repertório mais amplo, ligado só ao assunto na introdução, é uma sugestão, uma sugestão para vocês, inclusive usar aí ligado à Constituição, é uma forma. Mas, às vezes, o aluno gosta de trabalhar a Constituição no desenvolvimento 1, ligado ao, sei lá, cidadão de papel do Gilbert de Menstein, né, o conceito de cidadão de papel do Gilbert de Menstein, e ainda fechar com o contrato social. Então, assim, são 3 repertórios que dialogam demais e que dá para usar juntos aí no desenvolvimento. Então, vale aí o aluno considerar o que vai ser o melhor repertório para ele usar na introdução. Um repertório que ele não queime, né? É um repertório bom, né, de desenvolver melhor um argumento no desenvolvimento dele, né, no restante da redação. O recorte temático, que é apresentar o tema, e vocês precisam colocar as palavras que estão ali na proposta apresentada pela banca. Não precisa ser as mesmas palavras, vocês podem usar sinônimos, mas é interessante que vocês marquem de fato todas as partes para evitar que vocês façam uma fuga ao tema ou um tangenciamento do tema, tá? O tangenciamento do tema é quando vocês esquecem de abordar alguma parte do texto. Então, se vocês colocam tudo que o texto tem que ter na introdução, fica muito mais fácil de vocês não tangenciarem o texto de vocês. Tá? Lembrando que fugar o tema zera a redação, né? E aí, quando zera, não tem quem salve. Inclusive, vários de vocês, né, não conseguem bolsa, essas coisas, porque zeraram redação. Ou tangenciamento do tema garante no máximo 40 na competência 2, 3 e 5. Então, aí, de cara, perde muito ponto, que eu não vou fazer essa matemática. Tem um vídeo meu, inclusive, que eu erro essa matemática aí para quem quiser
assistir. Mas, enfim, perde muito tempo, muito ponto. Tem que ter a tese, ou seja, um posicionamento, mostrar se aquilo é bom, se aquilo é ruim, né? Por que aquilo acontece. Então, é a marca do ponto de vista de vocês, tá? E a apresentação dos argumentos, ela é essencial, gente, para dar um direcionamento para o corretor e para vocês terem um direcionamento do texto de vocês também, tá? E o fechamento que eu falei, que é opcional, tá? Vocês fazem se vocês quiserem, a gente recomenda os nossos alunos, né, que façam fechamento em todas as partes do texto deles. E é isso. Eu volto para a gente poder testar os desenvolvimentos. A gente viu que algumas coisas funcionam, outras não funcionam. Vocês podem optar por fazer, a escolha sempre vai ser de vocês, de fazer ou não um modelo pronto, mas se for fazer um modelo pronto, né, vocês precisam ter consciência de onde vocês estão pegando esse modelo também. E olha, gente, que eu peguei um vídeo com muita view mesmo, né? Então, mais de 2 milhões de views. Então, é muita gente, né, vendo o vídeo, assistindo o vídeo e contando com aquele conteúdo como algo de valor. Então, a gente vai seguir dentro desse modelo mesmo, que é um modelo, né, que enfim, foi bem divulgado na internet. E aí, a gente volta então para a próxima aula para ver o desenvolvimento, tá bom? Quem quiser testar, deixa os testes aí nos comentários. E é isso aí. Até mais.